Fala aí, Enzo. Não, liga esse áudio, fala, cara. Fala, prof. De E aí, boa? como é que tá? Bom? Tranquilo, como é que foi no pai. Enem? Como é que você foi no Enem? Professor, mais ou menos. E o FMS? Não, o FMS foi terrível, prof. Foi ruim? Eu não fiz muitos pontos, não. Cara, eu achei aquela prova de física tão boa da UFMS, cara, tão tranquilo. Então, prof, teve uma que eu fiquei confuso, que era da mulher, né? A mulher tava erguendo uma bola. De qual? Daí eu vi o gabarito de um professor lá do Bioexatas. Daí diz que, tipo, a altura que ela começou a jogar bola não era tipo 1,2, eu acho. Não, Estava com 2,8 mesmo. É de onde sai da mão dela. Uhum. É a partir dali. Aí era só o MGH com altura de 2,8. Então, eu achei que essa daí seria sem contar. E, tipo, eu ia pegar esse 1,2 menos a altura total. Não, porque lembra que energia depende de referencial? Então, ali você passou o referencial no momento que a bola sai da mão dela. Lembra que eu sempre Teve chamo uma atenção? outra também, prof, que eu achei não complicada, é que eu errei um pouco. Qual? Foi da... Deixa eu até ver aqui qual que foi. Tô com a prova aqui. Não, essa daqui é do Enem. É tanto papel que ficou agora, professor. Você vai prestar FOVEST, Enzo? Foi dessa daqui, ó, que diz que... Cadê? Isso, qual que é? O Albal, não sei o quê. Foi dessa daqui mesmo, prof. Dessa mulher aqui, do Albal, que nem sabia o que era. Aham. Porque eu fiz negócio de força vezes deslocamento. Eu achei que ia dar isso, prof. Porque eu pensei no trabalho. Mas é o trabalho, realmente. Mas só que na vertical, lembra que eu sempre falei que a vertical, a força que atua é o trabalho da força-peso? Uhum. É MGH. MGH. Você tem a massa, não tem? Uhum. Tem a gravidade e tem a altura. É por isso que eu sempre falei que na vertical o trabalho é sempre o trabalho realizado da força-peso. Enzo, eu fiz eu resolvi, eu tenho tudo resolvido, depois eu envio no grupo para vocês. O senhor já resolveu já a prova? Tá tudo resolvido. Eu mandei para a Luna esses dias, esqueci de mandar para vocês. Aí eu vi no grupo. Tem que fazer a boa, hein, prof? Hã? Tem que fazer a boa, hein? Quer ver? Mandar para nós. Não, pois é, cara. Não, é que ela pediu, aí eu resolvi. Aí eu esqueci, cara, de enviar no grupo. Quer ver? Deixa eu até ver aqui. Tá aqui, ó. Aí eu vou encaminhar para o grupo, então. Peraí. Quer ver? Física. Tá lá, ó. Aí, pronto. Caminhei tudo lá para vocês. Eu acho que todo mundo confundindo essa questão, Vinícius. Por causa do referencial, né? Aham. Fala, Vinícius. Bom, o que ele falou?
Falou da cagada que fez nessa questão. E ela é tão simples, né, cara? Você viu? Eu fiz isso também, Vinícius. Pois é, mas ele fala no texto lá, tem uma hora, a partir que ela, numa posição, ele fala no texto, cara. Se eu não me engano, ele fala a partir de tal momento para você analisar. Pode olhar no texto. Mas sim, muita gente confundiu mesmo, viu, cara? Era uma questão extremamente fácil, mas, porém, muita gente trocou a cota que tinha que pegar, né? Porque você concorda que ela passa a ter energia gravitacional a partir que sai da mão dele? Uhum. Aí, entendeu? O deslocamento vertical é na hora que sai da mão dele. Isso não tem como você falar em energia potencial gravitacional quando está parado na mão dele. Aí, quando ele lança, aí sim, você começa a contar a energia que a bola está ganhando, né? Ah, tá. Agora que eu vou entender, então, prof. Entendeu? Ele quer só o trabalho quando ela está caindo, não quando ela está na mão dele, ela levanta. Se você leva o trabalho da força-peso quando está na mão dele, é zero, não tem deslocamento. Uhum. Entendeu? Você errou uma só, Vinícius, só essa aí, cara. Alô, tá me ouvindo? Agora eu consegui ligar o microfone. Nossa, professor, tipo, não tem o 2,8 metros, não é a distância da bola até a cesta? Uhum. Eu tinha entendido que 2,8 era a distância do chão até a cesta. Ah, entendi. Aí eu fui lá e peguei o 2,8 e subtraí pela altura da bola até o chão, que é 1,2. Ah, então... Nossa, tipo... Eu interpretei certinho que era pra ser da bola até a cesta. Né? Sim. Eu interpretei errado. Eu não soube ler a imagem. E tinha resposta para isso? Tinha. Tinha resposta para isso, dava 320. Pois é, cara. Porque ia dar 1,6 vezes 200. Quando ele fez essa questão, já imaginava que poderia confundir aí mesmo, cara. Com certeza. Sim, nossa, foi muito entendeu? Uhum. Mas aí, beleza. Ô, Enzo, você vai fazer o quê? GD ou FUVEST? Professor, eu vou fazer GD. GD, show de bola. Então vai servir. Eu vou viajar lá pelo dia só 6 de janeiro. E aí eu acho que em janeiro eu ainda faço uma revisãozinha para vocês, tá? Uhum. Fechou? Vamos lá? Eu mandei a lista aí para vocês, não mandei? Deixa eu ver. Acho que mandou, prof. Mandou. Mas beleza, eu vou abrir a tela e aí a gente vai fazendo, beleza? Vamos lá, só me diz se apareceu a minha tela agora aí. Apareceu. Fala a verdade, essa logo é bonita, né, cara? Os bombas e as bombetes, né, prof? Cara, você sabe a história dessa logo aí? Não conheço não, prof. Não. Eu na época que eu dava aula do Bosco, né, eu puxava bastante ferro, malhava direto, então era um pouquinho forte, né? Aí eu zoava aqui os guri que a força do homem tá no muque, entendeu? Mas ao mesmo tempo que eu falava no muque, eu apontava para o cérebro, entendeu? Eu zoava com eles, falei, a força está aqui, ó. Mostrava o muque apontando para o cérebro, né? Cara, aí esses guri foram fazer, um deles lá foi fazer um vestibular, e esse desenho não era o tema da redação, cara? Esse desenho, o braço com o cérebro, era o tema de redação. Aí eles enviaram para mim mostrando, falou, professor, lembramos de você. Aí eu peguei isso aí como logo para mim, cara. Por isso que ficou essa logo aí. E essa logo é bonita, hein, prof? Pra caramba, cara. Fica mais bonito na camiseta preta, hein? O cara desenhou essa logo para mim, ela ficou show de bola mesmo. Legal que o senhor roubou da prova do vestibular e nem lembra do nome do vestibular. Pior. Vamos lá. Ó. Responda aí para mim, rapidão, isso aí. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto, no ponto mais alto da sua trajetória, quer dizer, um lançamento vertical para cima, né? É o que acontece, pessoal, quando você lança um corpo para cima. Vai subindo, subindo, até quanto que ele vai subindo? Até a altura máxima. Atingir o H máximo.
Quando ele atinge a altura máxima, o que aconteceu quando ele atinge a altura máxima? Ele zerou a velocidade. A velocidade dele é quanto? 0. Não é isso aí? Ele zera a sua velocidade. Porém, pessoal, qual é a única força que atua o tempo todo aí? É a peso? É a peso, né? Então, aí, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? A força, quando a única força que atua é o peso, então existe uma única aceleração, que é quem? A gravidade. Então, quer dizer, se tem peso, se tem força, tem aceleração. Então, quando ele chegar no ponto mais alto da trajetória, existe a força-peso? Existe. Então, tem aceleração. Então, no ponto mais alto da trajetória, ele não tem velocidade, certo? Mas existe uma aceleração. Por que tem uma aceleração? Porque existe força. Então, olha lá. E aí, se eu perguntasse para vocês, primeiro vamos ver aqui, verdadeiro ou falso? No ponto, sua aceleração é nula. Não, já está errada. E a sensação de gravidade zero, cara. O que é gravidade zero? Alguém lembra? É quando a peso é normal se anula? Não. Gravidade zero é quando você diz o seguinte, que você está caindo com a mesma aceleração do planeta. É uma queda livre. Isso que é gravidade zero, cara. Então, quando o cara está lá dentro da espaçonave, que está flutuando em órbita, né? Que ele está caindo, que está flutuando, ele está caindo. Você imagina uma situação que você faça um buraco e o cara caia para sempre. Imagina a situação. Ele está sendo puxado, tem força atuando. Aí tudo que tiver do lado dele, cara, está caindo junto. Com a mesma aceleração, que seria a gravidade. Com a mesma aceleração da gravidade. Então, quando o cara fala flutuar, é cair todos com a mesma aceleração. Não existe gravidade zero. Por quê? Para ter gravidade zero, eu tenho que ter força zero. Entendeu? Se ele está caindo, cara, como é que ele não vai ter força atuando nele? Entendeu? Se ele está subindo, sempre vai. Se tem um planeta, tem força. Se tem força, tem gravidade, cara. Então, não existe gravidade zero. Isso aí não existe. Esse é o modo de falar. Ok? Então, primeiro, falso. Segunda, a resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta com velocidade constante tem módulo diferente de zero. Qual que é a coisa mais importante desse texto aí, dessa frase? Velocidade constante. Fechou. Por quê? Porque isso quer dizer que a resultante é zero. Show de bola. Velocidade constante, segundo a lei de Newton, implica que a resultante é zero. Resultante zero quer dizer aceleração zero. Vocês lembram que o que mais te dá de informação quando você diz resultante zero? Uma é que a sua velocidade é constante. E a outra? Aceleração é zero. Sim, mas lembra, né? Que a velocidade te lembra de uma situação? MRU? MRU. Isso, MRU. O repouso. O repouso, está em equilíbrio. É equilíbrio a palavra. O repouso, né? Resultante zero, que é a situação de equilíbrio estático. Né? Equilíbrio estático é velocidade zero, repouso. E equilíbrio dinâmico, velocidade é constante, MRU. Aqui também é um equilíbrio, só que dinâmico. Ó. Tá? E esse outro aqui é estático. Então, quando o cara fala resultante zero, você fala equilíbrio. Equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Estático quando ele está em repouso, dinâmico quando ele está em MRU. Fechou? Então, se ele fala que a velocidade é constante, ele falou que o módulo da resultante é diferente de zero, falsa. O módulo da resultante é igual a zero, senão ele não tem velocidade constante. As forças peso e normal que atuam sobre um livro formam um passo. Você viu, cara, como isso aí é tradicional para o cara te cobrar? Né? Afirmação falsa. Deixa eu só... Por que a afirmação está falsa? Não forma... Primeiro, o que é ação-reação? Não forma porque ela se anula, né? Isso.
Normal e peso se anula. Você está sentado aí assistindo a aula, tem duas forças atuando sobre você, normal e peso. E você está parado, você está em equilíbrio estático. No mesmo corpo. Atuam no mesmo corpo também, por isso que não é. É isso, você está em equilíbrio estático, são duas forças atuando no mesmo corpo se anulando. Ação e reação disso, são duas forças de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos, e nunca se anulam porque atuam em corpos diferentes. Então, se eu for pegar, por exemplo, a normal é a força que vem do plano. Ó, vou colocar aqui em preto. Ó, normal. Essa é a normal. Que vem do plano. Está aqui, ó. Do apoio. Só que toda ação tem uma reação. Se o apoio te empurra para cima, você também empurra o apoio para baixo. Isso é normal. Então, a reação da força normal está no plano, está no apoio. Aí está a reação da força normal. O plano empurra o bloco para cima, o bloco empurra o plano para baixo, o apoio para baixo. Professor, mas cadê o peso aí? Tudo bem. A terra puxa o bloco para baixo. Peso. E o bloco puxa a terra para cima. Ó, aqui está a reação da força gravitacional na Terra. Professor. Oi. Só existe par de ação e reação entre duas forças iguais, no caso? Só força de mesma natureza. Mas não, mesma natureza, aí não necessariamente seria igual. Como assim igual? Por exemplo, o par ação e reação da força normal é só outra força normal. De peso é só outra força peso. Aí que a gente diz mesma natureza, isso mesmo. Ah, tá. Porque a normal é eletromagnética e o peso é gravitacional, entendeu? Uhum. Então, se eu tenho uma força elétrica atuando no corpo, existe uma reação elétrica. Se eu tenho uma força normal empurrando o plano, existe uma outra reagindo. Entendeu? Olha lá o peso. O peso é a Terra puxando o corpo. A Terra puxa o corpo e o corpo puxa a Terra. Aí sim é a ação-reação dos dois. Ó. Então a última também é falsa, né? Não forma parte de ação-reação. Então todas são falsas. É isso? Alternativa E. Fechou? Enzo, Vinícius, tranquilo, hein? Tranquilo. Fechou. Agora a questão 2. Vamos para as continhas, né? Primeiro, leiam e interprete, por favor. Entenda o texto. Depois a gente faz aqui, resolve. Vamos ver, deram uma lida aí? Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Quem que está aí online para a gente aí? Tinha gente tentando entrar no YouTube, parece que eu vi. Quem que está mais online aí? Tá, nós dois aqui, o senhor, cursinho. Mas no YouTube, eu vi que teve aluno querendo entrar pelo YouTube. Quando eu tentei entrar pelo YouTube não estava funcionando, por isso que eu falei para ela que não dava. Tá, fechou. Vamos lá? Olha só. Diz assim, ó. A comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 megawatts. O que é o mega? É um prefixo, né? Quando você fala mega quer dizer o quê? 10 elevado a 6. É isso, 10 a sexta, né? Então, aqui é o mega. Então, aqui ele quer dizer que é 2 vezes 10 elevado a sexta, watts, que é potência, e hora, que é tempo. Então, que é uma energia, né? Onde a unidade é watts, tempo, potência, tempo. Tá vendo aqui? Para suprir essa demanda, os moradores têm interesse de instalar uma mini usina hidrelétrica, onde a queda da água vai ser de 15 metros, com uma vazão de 10 litros por segundo. Né? Então, ele vai montar uma mini usina. Vamos colocar aqui, uma mini usina para suprir isso. Essa é a ideia dele. Né? Pessoal, eu consigo calcular a energia a potência que essa usina vai gerar? Dá. Como? Trabalho sobre tempo, não dá? Isso. Potência
E lembra que todo o trabalho na vertical é o trabalho de quem? É MGH, né? MGH, né, Enzo? Aí, ó. MGH sobre tempo, né? Cara, assim, você viu que ele deu vazão? Vocês lembram da vazão? Ó, eu poderia dizer assim, que a vazão é um volume por um tempo, né? Isso aqui. Né? E lembra que tem mais uma equação de vazão que não vai usar agora, mas você lembra qual que é a outra? Lá na hidrodinâmica. Área vezes a velocidade, cara. Tá? Ó, vazão pode ser calculada assim também. Produto área vezes a velocidade. Tá? Ó, então, como é um volume pelo tempo, presta atenção aqui, seria litros por segundo, né? Aí, então, ó, se você representar, presta atenção que eu vou fazer aqui, ó, que a vazão dele é de 10 litros a cada um segundo, não é isso aí? Concorda comigo? 10 litros por segundo? Cara, mas a densidade da água não é 1 quilograma por litro? Eu não poderia dizer, então, que seria 10 quilograma a cada um segundo? Tá vendo? Professor, então você quer dizer que, dependendo da massa pelo tempo, também é uma vazão, cara. Então, por isso que, às vezes, ó, a equação pode vir assim, ó. Em vez de massa pelo tempo, ele põe... Dá para a gente trocar. Lembra que a gente montou uma equaçãozinha aqui, ó? Pode arrumar assim, poderia ser vazão, né? Mas só para vocês lembrar um negocinho aqui. Massa não é a densidade vezes o volume? Certo ou não? Então, eu poderia escrever a potência assim, ó. T de densidade, V de volume, G de gravidade, H de altura, dividido pelo tempo. E volume pelo tempo é uma vazão. Então, eu poderia dizer que eu posso calcular uma potência através do dV, né? Vamos trocar, perdão, em vez do V, vamos colocar vazão, que volume pelo tempo é vazão. DZGH. Quando você quiser já uma potência em função de vazão, você pode colocar DZGH. Tranquilo. Mas, lembrava dessa equação? Oi. Mas considerando que tipo, a vazão era 10 quilos a cada um segundo. Sim, então, mas eu não vou usar isso aí, Vitor. Eu vou usar direto. Não, mas tipo, usando a lógica mesmo. Tipo, é MGH. Para usar a massa, é MGH sobre o tempo. Eu posso considerar o tempo um segundo e já usar a massa 10 quilos. Sim. Eu vou fazer assim. Mas eu só recordei que às vezes o cara utiliza essa equação aqui, ó. Entendeu? Aqui não, aqui eu vou fazer diretão. Aqui eu vou pegar, ó, a massa eu tenho, que é quanto? 1 litro é 1 quilo, você tem 10 quilogramas, ó. Dividido pelo tempo, que é quanto? 1 segundo, gravidade 10, e a altura dessa mini usina é 15 metros. Entendeu? Eu só fiz só dei uma recordada aqui pra gente, aqui nessa equação, ó. Entendeu? Então, deu quanto? 15, deu 1.500, é isso? Isso. 1.500, qual é a unidade? Aí é Joule, tudo no sistema internacional. Joule por segundo. Então, quando você diz Joule por segundo, ó, vou tirar daqui, tá? Já foi anotado. Quando você diz Joule por segundo, você pode dizer que é watts, né? Ó, 1.500 watts. Pronto. De potência da mini usina. Ok? Olha só. Vamos trabalhar em quilowatt-horas, porque é a unidade que a gente mais trabalha com isso aqui, é quilowatt-horas. Tanto que ele te dá uma relação aqui, ó 40 kWh. Como é que transforma watts para quilowatt-horas? Só dividir por quanto? Por 1.000, né? 1.000. Divide por 1.000. Opa. Ó, divide por 1.000. Aí você tem 1,5
kWh. Pronto. Ok? Eu consigo calcular a energia gerada por esses painéis? Por esse painel, perdão. Consigo calcular essa energia? Consigo, né? Energia é igual a quem? Potência vezes o tempo. Eu tenho 1,5, não é isso? Quilowatt. Pessoal, Por que virou quilowatt-hora ali? eu dividi por 1.000 porque eu vou trabalhar em quilowatt-horas aqui para baixo, ó. Tá, mas 1.000 só não vira quilowatt, porque antes tava Hã? só watts por segundo. Não, antes era só watts, que era joules por segundo. Aí você dividiu por 1.000 para fazer 1,5 kW. Ah, não, perdão, é só. Não tem hora, não é energia ainda, entendi. Peraí. Ah, tá. É só aqui, é só 1,5. Ainda não foi transformado em energia. Só a potência. Agora nós vamos ter potência, energia, que é 1,5 quilowatts, né? E ele quer que a gente analisa, cara, o que nós vamos analisar é durante o mês, 24 horas por dia. Ó. Tá vendo? Então a energia seria o que para a gente? Seria 1,5 quilowatts. Ela fica ligada durante 24 horas, né? Ó, num consumo mensal de 30 dias, ó. Ó, então, isso aqui vai me gerar uma energia mês, né? De quanto aí vai dar? Confere para mim. Dá 1.080? Dá ou não? Quanto que dá esse valor aí? 1,5 vezes 24 vezes 30. Confere para mim. Quanto é que dá? 1.080? Número 108. É? Vou botar a calculadora aqui. Peraí. Deu 1.080 mesmo. 1.080? Eita. Então, fechou. Peraí. 1.080 quilowatt-horas. Tá. Ah, não, 1.080, eu esqueci. Fechou. Tá certo. Quilowatt-horas. Pronto. Tá? Isso é da mini usina. Fechou? Enzo, leia para nós agora. Hein? Vamos lá. Considerando que a mini usina hidrelétrica opere 24 horas, o número de coeficientes de 100%... Desde o começo, Enzo, agora, para a gente entender agora o que nós vamos fazer. Ah, desde o começo? Beleza. Porque a gente calculou a energia do painel, né? Agora vamos ver como é que da mini usina, perdão. Manda lá. Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 megakilowatts-hora. Espera só um pouquinho. Ó, vamos dar uma mexida aqui. Esse é o consumo da comunidade. Certo? Eu vou dividir por 1.000. Para quê? Para deixar em quilo? Quilowatts, é. Então vai me dar 2 kWh, é isso ou não? 2.000. É. Ó, 2.000 kWh é a energia consumida pela comunidade. Fechou? Entendeu? Fechou. Bora lá. Para suprir parte dessa demanda, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina em uma queda de água de 15 metros de altura, com vazão de 10 litros por segundo. Fechou. O restante do consumo... Só um pouquinho, só para a gente acompanhar. Então, quando a usina que eles vão produzir é esse valor. Certo? E esse é o consumo deles mensal. Entenderam? Isso é o que eles vão instalar de usina, certo? E aqui é o consumo mensal deles de 2.000 kWh. Vai lá. Para complementar, o restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar, que produzem 40 kW de energia por mês. Por cada um, certo? Então ele falou assim, ó, que cada painel vai gerar quanto de energia? Certo? Foi isso que ele falou, né? Que vai para tem o consumo, ele vai usar painéis, sendo que cada painel tem um consumo, produz 40 kWh. E aí? Considerando que a mini usina elétrica ocorre
24 horas por dia com eficiência de 100%, o número o mínimo de painéis solares que precisa para essa demanda da comunidade seria de? O número de painéis... Agora, eu só quero que vocês me ajudem aqui numa situação. Qual é a energia que os painéis vão ter que produzir? Vamos ver. Como é que mata essa? 920 kWh. Por quê, Vinícius? Você pega o total que eles precisam, menos o que eles já produziram com a usina. Isso. Quanto que eles precisam? Né? 2.000. E a minha usina vai produzir 1.080, né? Então, a diferença dos 2.000 que eles precisam e já 1.080 que vai ser produzido pela minha usina, vai me sobrar quanto para os painéis? 920. Entendeu, Enzo? Entendido. Entendeu? Isso é o que eu preciso para a comunidade. Isso é o que vai gerar na minha mini usina. Então, o restante eu vou usar painel. Eu vou precisar de 920 kWh para os painéis. Vocês viram lá que lá na escola nós temos, né? Painel, né? Solar, né? Em cima da quadra. Cara, aquilo ali foi a melhor coisa que a gente fez, cara. Só para vocês terem uma ideia, uma demanda, um gasto que a gente tinha lá com energia, cara, esse ano chegaria mais ou menos quase 10 mil reais por mês. Bah. De energia, cara. E aí a gente fez um financiamento, né? O cara ofereceu uma proposta de sei quantos anos, onde o financiamento ficaria 3 mil por mês, entendeu? Então, a gente abasteceu a escola, a faculdade, o cursinho, a quadra, e a nossa despesa é de 3 mil por mês, cara. E detalhe, hein? Ainda mandei mais 500 kWh para minha casa, para o Edilson e para o Val. E eu pago em casa aqui, deixo o ar ligado o dia inteiro, R$100 por mês, cara. 103. Entendeu? Porque a produção, a gente colocou muito painel. Um investimento desse, para a gente colocar o painel lá na escola, foi 300 mil reais, cara. Entendeu? Mas só a economia que você tem, você paga o financiamento do painel, entendeu? Você vê, eu ia gastar 10 mil de energia mensal, eu pago 3 de financiamento. Na escola ali, eu acho que vem 200, 300. Cara, vamos por 4 mil reais aí, mais ou menos. Entendeu? E o consumo de energia, você vê quanto ar-condicionado que tem lá na escola funcionando o dia inteiro. E esse lance do painel solar, cara, ele é muito bom, cara. Muito, 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 muito bom mesmo. Então, a empresa que quer economizar, porque a gente não se preocupa com o aumento de energia, né? Entendeu? Vale a pena. Tá? Quantos painéis nós temos? 23. 40x igual a 920, não é? 920 por 40, eu vou precisar colocar ali 23 painéis. Questão massa, né, cara? Ó, questão excelente, cara. Show de bola aí, Vinícius, Enzo? Tranquilo. Bora lá. E essa aí, cara, vocês lembram como é que trabalha com torque? Vocês lembram como é que calcula o momento de uma força? Não é que quanto maior a distância, menor a força. Quem tá falando aí aplicar? com a gente agora? A Natália. Ô, Natália, tudo bem? Nem sabia que você estava aí. Show de bola. Não, é que eu tava assistindo do YouTube e eu achei que tava travado, só que na verdade era porque estava passando no tá. Que show. Como é que é, Natália? Tem uma relação de força e distância mesmo. Qual que era? Quanto maior a distância, menor a força aplicada, não é? Para o mesmo torque, não é isso? Né? Então, toda vez isso mesmo. Quando você vai colocar um torque, uma força, toda vez, não esqueça que você vai falar em torque, a força e o braço de alavanca, eles têm que formar um ângulo de quanto? 90 graus, né? Aqui, o braço de alavanca é a distância que passa pelo ponto de apoio. Então, quando você fala torque vai ser a força vezes o braço. Caso não seja perpendicular, você vai usar o seno, né? Lembra? Porque sempre você vai colocar, vai pegar a componente vertical que dá torque, né?
Lembra que para ter torque, força tem que ser perpendicular ao braço. E o braço é a linha de força até o ponto de apoio. Esse braço tem que ser perpendicular à força. É o que nós vamos aplicar nessa questão aí agora. Tá? Olha lá. Cadê o nosso Enzo? Manda lá, Enzo. Opa! Manda. Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que a garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito, de dente apoiado em uma mesa. O truque só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. Uhum. A figura à direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas forças que atuam sobre o palito 1. Nessa figura, F é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância L do ponto A, na borda da mesa. P é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância D do ponto A. E θ é o ângulo entre a direção da força F e a vertical. Tá, e explicou tudinho, que é um torque, né? Uhum. E aí? Para que o conjunto se mantenha estático, porém na iminência de rotacionar... estático. Ó, para um pouquinho, Enzo. Ó, equilíbrio estático de um corpo extenso, aí é um corpo extenso. Quando é equilíbrio de um ponto material, lembra, você vai somar as forças na horizontal, ponto material, quando você não considera o tamanho. As forças na horizontal, você vai somar as forças na vertical, pronto, tem que dar zero. Você equilibrou um ponto material. Mas quando é um corpo extenso, você tem que equilibrar o horizontal, equilibrar a vertical e equilibrar os torques. A soma dos momentos em relação ao ponto de apoio tem que ser igual a zero, cara. Tá? Isso aí é o equilíbrio de um corpo extenso. Quando uma estrutura dessa, você não despreza tamanho, né? Ela pode girar, então tem torque. Beleza? E aí? Para que o conjunto se mantenha estático, porém na iminência de rotacionar, a relação entre os módulos de F e P deve ser? Fechou. Vamos montar uma relação. O ponto A é o nosso ponto de apoio. Ó. Então, na verdade, olha como que muda esse desenho. Olha só, essa estrutura inteira. Essa barra aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa barra aqui, ela faz essa força aqui, ó. Tá vendo? Ok? E aqui é o peso da barra, aqui é o peso. Então, essa estrutura toda, ela fica assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui. Ó, essa estrutura inteirinha, ela vai ficar assim. Ô, cacete. Vamos lá? Ó. Que aí você vai ter uma força F aqui. Ó. Uma força F aqui. Você vai ter uma força peso aqui. Ó. E aqui você tem um ponto de apoio. Uma estrutura bem simples, ó. Entendeu? Aí, olha só. Tá vendo que aqui você tem um ângulo θ? Deixa eu apagar aqui, peraí. Para não ficar poluído, ó. Tá vendo que você tem um ângulozinho θ bem aqui, ó? Então, ó, se esse é θ, não sei se vocês conseguem enxergar, que esse também seria θ, ó. Esse. Lembra lá, teorema de Tales? Lembra? Aqui, ó. Deixa eu só fazer uma... Aqui, ó. Tá vendo? Aí ele pegou o caldeirão. Assim, ó. Aqui. E aqui, ó. Aí você tem aqui, ó. Que se esse é o ângulo θ, esse também é. Concorda comigo? Então, esse ângulozinho aqui é um ângulo θ, ó. Tá vendo? Então, com a vertical aqui, ó, nós temos aqui o ângulo θ, ó. Ó, esse ângulozinho é o ângulo θ. Pronto, ó. Esse é o θ. Você viu que ele deu os braços de alavanca, ó? L e D. Então, ele falou aqui, ó, que daqui até aqui a distância é L.
E daqui até aqui a distância é D, ó. Também te deu os braços de alavanca. Então, nós temos aqui L e D. Pessoal, o que eu falei para vocês o ano todo, quando você encontra uma força inclinada, que não, essa força nem está no eixo X e nem está no eixo Y? O que eu tenho que fazer? Decompor. Decompor. Então, vamos decompor. Essa força aqui, ó, ela vai ter uma componente aqui, que é um Fx, e ela vai ter uma componente aqui, ó, que é o Fy. Tá vendo? Vamos lá. Fx. Só tomem cuidado com uma coisinha aqui. Primeiro, o ponto de apoio está aqui. Essa força não dá torque, porque ela está na direção da barra. Força que está na mesma direção da barra, ela não dá torque, né? Mas o Fy, sim. Esse Fy, presta atenção comigo aqui, para a gente não ter erro. Ó, vou decompor aqui para a gente não errar. Aqui, ó, aqui nós temos a força F. Vou decompor aqui para vocês, ó. E aqui, ó, quando eu decomponho, ó, eu fecho um triângulo aqui, né? Onde essa força é o Fy. Opa. Peraí. Essa força é o Fy, ó. E essa é o Fx, ó. E esse ângulo é o ângulo θ. Vocês concordam comigo que o Fy, em relação a esse ângulo, não seria o cateto adjacente? Não seria o cateto adjacente? Então, o Fy aqui vai ser o F cosseno θ. Ó. Porque decompor é multiplicar por seno ao cosseno. Então, o Fy seria o F cosseno, o Fx e o F seno. Porque o x está na frente, é o cateto oposto. Tá? Então, o Fy é o F cosseno θ. Tá? O Fx não dá torque, esquece ele. Esquece essa força aqui agora. Agora só tem o Fy e o peso para calcular o torque. O peso gira no sentido e o Fy gira em sentido contrário. E para uma condição de equilíbrio, o que eu posso dizer desses dois torques? Eles têm que ser iguais. Tá? Momento é a força vezes o braço. Ó. O L é a distância até o ponto de apoio. Então, o M1 vai ser o Fy, que é o F cosseno de θ, vezes o braço, que é L, vezes o momento do peso da barra, que é o peso da barra, vezes a distância D. Vê se vocês enxergam isso aí. M1 seria o torque feito pela força vertical Fy. Fy vezes L é igual peso vezes D. E ele pediu o que para a gente? Ele quer o... Deixa eu dar uma olhada aqui. A relação entre a força... A força, então vamos isolar a força, né? Então, isolando a força, o que nós temos? Que a nossa força F é você pegar P vezes D dividido por L vezes cosseno θ. Pronto. Ó. Essa seria a nossa resposta. P vezes D sobre L cosseno θ. Ó. Alternativa A. Entenderam, pessoal? Dúvidas? Natália, Enzo, Vinícius? De boa. Tudo certo? Podemos passar para outra, pessoal? Pode. Bora então, bora para outra. Tá aqui. Analisa aí para mim essa questão. Vou pegar uma água lá. Analisa aí para mim rapidão.
E aí? Vamos lá? Vamos aí. Questão de número... agora eu nem numerei essa porra. Tá bom, vamos lá. Enzo, manda ver. Ele foi buscar alguma coisa para comer. Hã? Ele foi comer. Ele foi? Vê, Natália, para nós, hein? Os smartphones modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações e que o aparelho está submetido. O gráfico foi gerado... Natália, deixa eu só pôr aqui, ó. Ó, aqui mediu a aceleração, tá? Ó, o que mais? Pode continuar? Aham. O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um smartphone pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. Só um minutinho agora, Natália. Ó, você viu que ele está passando aí para vocês? Que ele colocou um fio que ele começa a oscilar. Na verdade, o que é isso aí? E ele falou que isso aqui, ó, começa a oscilar. O que é isso aí? Vocês lembram, não? Ó. É pêndulo simples. Um pêndulo, isso, um pêndulo. Né? Então, na verdade, ele está relacionando a um pêndulo isso aqui, ó. Tá? Ele montou um gráfico e aí ele coloca lá o pêndulo para oscilar. Meninos, aqui é o tamanho do fio. Vocês lembram como é que calcula o período de um pêndulo? Lembra disso? Período, que é o tempo que ele vai e volta, 2π, raiz quadrada. Raiz de L sobre G? Isso, aqui, ó. Esse é o período de um pêndulo, né? Onde L é o comprimento e T é o período de oscilação. É o tempo que ele vai e volta. O tempo que ele vai e volta é o tempo que você formou uma onda. Ó. É o tempo... Eita! Minha caneta não está muito boa, está dando pau aqui. Ó, quando você fala o período, lembra de ondulatória? O período é o tempo que vai e volta e o período corresponde a um lambda, né? Lembra que o lambda, que é essa distância aqui, ó. Crista a crista. Um lambda, né? Quando você tem uma distância de um lambda percorrida de uma onda, o tempo de um lambda é um período, né? Lembraram? E aí, continua, Natália. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração, corrigidos por um valor de referência constante em função do tempo. Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do smartphone seja de um pêndulo simples a ângulos pequenos, o comprimento do fio é de aproximadamente... Fechou, obrigado, Natália. Ó, então ele quer saber quanto vale o comprimento desse fio do pêndulo que está oscilando. Vamos fazer assim, ó, vamos dar uma arrumadinha aqui, ó. T dividido por 2π é igual a L sobre G, né? A raiz, né? Para tirar a raiz, vocês concordam que eu tenho que levar ao quadrado os dois lados? Porque se eu elevo ao quadrado os dois lados, eu tiro a raiz. Então, fica assim, ó. T quadrado sobre 4π quadrado igual a L sobre G, né? Tá vendo? E o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo o comprimento do fio. Vamos isolar o comprimento, então? O L vai ser igual a G, que multiplica T quadrado, dividido por 4π quadrado, ó. Né? Eu tenho a gravidade, que é 10, vezes o período que eu ainda não tenho, dividido por 4, quanto é o π? 3 ao quadrado. Entendeu? O que falta para a gente para calcular esse comprimento? O período do pêndulo. E onde é que a gente vai achar? O que é um período? Período é o tempo gasto de um lambda. Se a gente vir no gráfico aqui, ó, do intervalo de tempo de 21 até o intervalo de 28, quantos lambdas eu tenho em 7 segundos? Diz para mim.
quantos lambda, quantos comprimentos de ondas eu tenho entre 21 e 28 segundos. Eu só peguei esse tempo porque eles que estão em cima desses pontos, ó, exato. Quantos? 5. Ó, 5, né? Ó, 1 lambda, 2 lambdas, 3 lambdas, 4, 5 lambdas. Lambda, 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 lambda. E toda vez que eu tenho lambda, eu tenho o quê? Um período, né? Então, vocês concordam comigo aqui que eu tenho 5 períodos em 7 segundos? Concordo, meninos? De 21 a 28 são 7 segundos. 5 lambdas, eu tenho 5 períodos. Né? E se eu dividir esses dois lados por 5, você tem um período. Então, o período corresponde a 7 segundos dividido por 5, que são 5 comprimentos de ondas. Esse é o nosso período. 7 sobre 5 ao quadrado. Pronto, acabou a questão. Entendeu? Usei o período 2π L sobre G, peguei aquele intervalo de 21 a 28, que são 7 segundos, que me dá exato no gráfico, e naqueles 5 lambdas eu tenho 5 períodos. 5 períodos me dá 7 segundos. Um período eu vou ter 7 sobre 5 segundos. Tá? Então, isso aí vai dar aproximadamente... Quanto é que dá isso aí? É 0,5 alguma coisa, né? Aqui vai dar 490 por 900. Né? É como se fosse 500 por 1000, aproximadamente 50 centímetros. Se o cara não quer fazer muita conta, fica próximo de 500 dividido por 1000, próximo de 0,5. Se eu não me engano, isso aqui dá 0,54 metros. 0,54. É isso? Que eu posso aproximar pela nossa resposta 50 centímetros. Alternativa C. Belezinha? Natália, entendeu? Entendi. Entendeu? O Enzo já voltou? Ou foi lavar a casa? Prof, só um pouquinho. Eu só buguei um pouquinho nesse cálculo do período só. Tipo, no começo eu entendi, depois eu vi que deu uma bugada. Aqui você... Ó, essa é a sacada que você tem que ter. Ó. Toda vez que você tem um lambda, você tem um período. Aqui não é um lambda. Então, aqui eu tenho um período. Aqui mais um período. Ó, mais um período. Mais um período. Mais um período. Quantos períodos eu tenho? Eu tenho 5 períodos. Não é isso? Em quanto tempo? Em 7 segundos. Concorda comigo, Natália? Sim. Aí, ó. Então, quanto é o período? 7 sobre 5. Mas aí você já não poderia ter pegado um período só? Não, mas eu não consigo enxergar isso no quadro. Quanto que vai no período. Você entendeu? Entendi. Esse é o problema, eu não consigo enxergar no... Por isso que eu peguei, se você pegar o 21 segundo, ó, tá exatamente no 21. E o 27, onde eu peguei, tá exatamente no 28, ó. Tá vendo? Então, esses aqui são exatos, por isso que eu peguei eles. Agora, se eu tivesse aqui, ó, esse, e aqui no próximo já tivesse exato, eu já pegava ele, ó. Entendeu? Mas é que eu não tenho. O único que me dá exato... Entendi, agora que eu fui ver. E o 28, entendeu? Entendi. Fechou, então. Próximo. Aí, ó. Questãozinha de termodinâmica. E aí? Um mol de gás percorre o ciclo. Ó, pessoal, quando é um ciclo, eu nunca posso esquecer. Vai de A para B, de B para C. Eu vou dar uma recordada aqui. Lembra que cada ponto desse tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Pressão, volume e temperatura. Não é assim que elas se associam? Pressão, volume e temperatura. Não é? É isso aqui, ó. Né? Então, quando você pega o ponto A, ele tem pressão, volume e temperatura.
Quando pega o ponto B, tem pressão, volume e temperatura, tá? Aí, eu preciso recordar de alguma coisinha com vocês. Primeiro, como é que se calcula o trabalho de um gás? É a pressão vezes a variação de volume. Pronto. Isso se a pressão for constante. Se não for, o cara vai te dar um gráfico, pressão e volume, e aí você vai fazer o quê? Calcular a área, né? Aí o trabalho te dá a área. Se você não lembra, já anota essas coisinhas pra gente aí, tá? Pronto. O trabalho, ele pode ser positivo quando o volume aumenta. Uma expansão. O trabalho pode ser negativo quando o volume diminui, uma compressão do gás. E toda vez que teve um trabalho positivo, o gás realizou o trabalho. E o trabalho negativo, o gás está recebendo o trabalho do meio externo. Tá? Pronto. A primeira lei da termodinâmica tem essa formulinha, que é a quantidade de calor é o trabalho mais ΔU. O ΔU é 3 meios de nRT, né? U é 3 meios de nRT. Se eu quero usar o ΔU, você relaciona com o ΔT. Então, a energia interna está relacionada diretamente com a temperatura e a energia interna está relacionada com o número de mols. Mas como a transformação de A, B, B, C, CA, você não entra gás e nem sai gás. Então, o número de mol, para nós, não interessa. Então, a energia fica dependendo diretamente só da temperatura. Caso aumente a sua temperatura, o seu ΔU deu positivo. Caso o sistema resfrie, o teu ΔU vai ser negativo, né? Então, um sinalzinho do ΔU também. Aí você também tem o sinal do calor, que o calor pode ser positivo e o calor pode ser negativo. O calor positivo, ele recebe calor, recebe energia. E o negativo quer dizer, ele perde energia. Tá? Então, ó, eu preciso muito desses sinais aqui para a gente entender. Ó. Professor, então vamos lá. Trabalho positivo aumentou o volume, expansão, o gás realiza trabalho. Trabalho negativo, compressão, o gás foi comprimido, recebeu o trabalho. Q positivo, ele recebe calor. Q negativo, ele está perdendo calor. Né? A energia interna é 3 meios de nRT, ou ΔU, que é uma variação de energia interna, é 3 meios de nRΔT, né? Aumenta a temperatura, ΔU positivo, diminui a temperatura, ΔU negativo. Junto, nós temos aquela relação que P0, V0, T0 é igual a P1, P1, T1. Pronto, está aqui as equações. Beleza, pessoal? Vamos lá? Então, vamos analisar por partes que ele está dizendo aqui. Ó. Ele diz assim, o gás libera calor tanto no trecho BC quanto no CA. Então, vamos lá, pessoal, me ajuda aqui um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, quando ele vai de B até C, pergunto para vocês, como é o nome dessa transformação? Isso você aprende lá em Química também. Quando você vai de B para C. Isovolumétrica. Isovolumétrica, isocórica ou isométrica. É uma situação que, ó, cai a pressão a volume constante. Quando ele vai de B a C, o volume não muda. Então, de B até C, vocês concordam que o volume é constante? Certo? Se o volume é constante, pessoal, o trabalho não depende da variação de volume. Se o volume é constante, você não tem variação de volume. Entendeu? Sua variação de volume é zero. Professor, se não expande e nem comprime, então não tem trabalho. Isso, cara, você tem que pensar isso, tá? Ó, se é uma isovolumétrica, não tem variação de volume, o teu volume é constante
Então, você não tem trabalho. O gás não realiza trabalho e nem recebe trabalho. Agora, se eu pegar agora a segunda lei da termodinâmica, que é a quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU, você não tem trabalho. Então, no trecho BC, você pode dizer que a tua quantidade de calor é igual à sua variação de energia interna. Lembrando que a energia interna está relacionada diretamente com a variação de temperatura. Pessoal, tudo bem até aí? Vini, Natália, Enzo. Tranquilo. Natália? Tá de boa. Tá bom, vamos lá. Agora, olha que eu vou apresentar para vocês. Quando você vai de B até C, você concorda comigo que quando você vai de B até C, o teu volume é constante? Ó. Então, eu vou cancelar o volume aqui. Senhores, famoso comigo isso aqui. Quando a razão igual a uma razão, o que nós temos? Grandezas o quê? Direta ou grandezas inversas? Diretamente. Quando a razão é igual a uma razão, nós temos grandezas diretamente proporcionais, cara. Entendeu? Então, peraí, são diretamente proporcionais? Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, ela vai de uma pressão P1 até uma pressão P2. Vocês concordam que a pressão caiu? Diminuiu a pressão? Se diminui a pressão, isso implica que diminui a temperatura. Tá? Então, você tem... Quando ele vai de B a C... Ô, cara, o vizinho começou... Peraí. Isso é hora para o cara ligar uma furadeira, cara? Pronto. Diminui a pressão, diminui a temperatura. Então, quando você vai de B até C, ó, você tem uma redução de pressão, diminui a temperatura. Se tua pressão caiu, a tua temperatura caiu, então o sistema resfriou, ó. Então, o seu ΔU foi negativo, cara. Professor, mas a quantidade de calor não é igual ao ΔU? Sim. Se o teu ΔU é negativo, o seu calor também é negativo. E toda vez que eu tenho calor negativo, você está perdendo calor, você está resfriando, cara. Ó, o gás libera calor, ele está perdendo calor quando vai de B até C. Verdadeiro. Cara, uma análise dessa de B até C, ele te cobra praticamente todo o conteúdo dessa parte. E você viu que eu falo para vocês? Que o sinal é importante. Demais, cara. Tá? Agora, dá uma olhada. Agora vamos analisar a outra parte. E a parte BC? Vou pôr aqui. O que tem na parte BC? A CA, no caso. A BC a gente já viu. De B até C, como é o nome da transformação? Agora é CA, né? Perdão, né? CA. Perdão. E agora? BC tá verdade, ele vai perder calor. Tudo bem. E de C até A? Diz aí para mim que transformação nós temos. Alguém lembra? Pressão e volume, uma curva. É isotérmica? Isotérmica. Você tem uma isotérmica. Ah, tá. Então, a temperatura aí, de C então, é igual... o é zero. Isso. A temperatura de C é igual à temperatura de A. Lembrando que... E o volume diminui. E o volume diminui. Exato. Ó, o volume está diminuindo. Ó. Ah, tô com o microfone ligado. Hã? Fala, Vini. Eu não tinha visto que estava com o microfone ligado, é que eu fico conversando sozinho. Não, pode falar, cara. Eu prefiro que fale também. Me ajuda. Ó, tá, mesma então, temperatura... volume, né? Então, quer dizer, não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem ΔU. Ó, lembra que quando você tem um gráfico de duas grandezas inversas, é uma hipérbole. E isso é o gráfico de uma isotérmica. Ó, isotérmica, tá? Olha lá, grandeza inversa.
Então, nós não temos ΔU, então calor é igual ao trabalho mais ΔU. Nosso ΔU é zero, então a quantidade de calor é igual ao trabalho. Porém, o volume está diminuindo, então ele está sendo comprimido, então o trabalho é negativo. Então, a quantidade de calor é igual a menos o trabalho. Aí, tá vendo? É isso que está acontecendo. Então, ele está sendo comprimido, então o trabalho vai ser negativo. Então, é menos o trabalho em módulo, né? Não é isso? Porque o sinal, ele só quer dizer o seguinte, se eles são iguais, se você falar para mim que seu trabalho é menos 100, então a tua quantidade de calor é menos 100. Entendeu? Então, quer dizer, se o trabalho é negativo, o calor é negativo. Calor negativo, ele perde calor, ele resfria. Então, a primeira é verdadeira. Então, ele está liberando calor tanto no BC, de C até A também. Beleza? O modo de trabalho realizado pelo gás é não nulo na etapa AB. Pessoal, tem trabalho de A até B? Tem. Tem ou não? Professor, tem trabalho, de A até B tem trabalho. Por quê? Tem variação de volume. Ó, de A até B, nós temos trabalho. Corretíssimo. Né? Mas ele falou o seguinte, ele é não nulo. Correto. E de A até B? Ele não é nulo. E de B até C? Ó, Ele é. aqui é. Então, aqui é um trabalho diferente de zero, e aqui o trabalho é zero, porque aqui não tem variação de volume. Professor, eu posso guardar isso, então? Se não variar o volume, não tem trabalho? Com certeza, né? Porque só existe trabalho quando o volume diminui, onde o gás está sendo comprimido, ou existe trabalho quando o volume aumenta, entendeu? Quando o gás está expandindo. Agora, se o volume não variar, não tem trabalho. Então, ele fura aqui, ó, tanto quanto na etapa BC, porque na etapa BC você não tem trabalho. Então, 2 falso. 3. O gás tem sua temperatura aumentada na etapa AB e quanto na etapa CA. Não precisava nem justificar muito, certo? Concorda comigo? Quanto é, ó, a temperatura quando ele vai de C até A? Ela é igual. É igual. E você viu que ele falou que ele tem sua temperatura aumentada? Não, a temperatura de C é igual à temperatura de A, cara. Olha, igual. Né? Então, ela já deixa falsa o item 3. Ó. Tá? Quer analisar a de A até B? Vamos analisar A de A temperatura? Só para a gente ver se está certo ou não a primeira parte. Ela aumenta, porque o volume também aumenta. Vamos ver primeiro o seguinte. Diz para mim aqui. De A até B. Transformação. Isobárica. Isobárica. Uma expansão isobárica, não é isso? Uhum. Um trabalho positivo com a pressão constante. Certo? Então, se eu pegar T0, V0, T0, igual a P1, V1, T1, eu não teria que cancelar a pressão? Aí a equação não ficaria aqui V0, T0, igual a V1, T1? Qual a relação quando a razão é igual a uma razão? Direto ou inverso? Direto. E o que eu percebi, que de quando ele foi de A até B, o nosso volume aumentou. E se o nosso volume aumenta, quer dizer que a nossa temperatura também aumentou. Então, quando ele foi de A para B, foi uma isobárica, o volume é proporcional à temperatura, onde você aumenta o volume, você aumenta a sua temperatura. Então, essa parte está certa. A temperatura aumentou de A até B, mas de C até A ela ficou constante, não é isso? Então, somente a primeira é verdadeira, a alternativa B. Beleza, pessoal? E aí a gente conseguiu fazer uma revisãozinha, né, de termo aqui, ó. Vendo? Ó, fechou? Beleza? Vamos pro próximo. Aí, ó, dá uma olhada aí, lê essa questão para mim, por favor.
Muito fácil ela, hein? Pô, fácil. Matou, Vinícius? Não, é que essa eu já sou a mais difícil até agora. Você achou ela difícil? Talvez, sabe o que é? É uma interpretação, cara. Lê, Vinícius, para nós, por favor. Peraí. Uma esfera metálica de massa M, carga elétrica mais Q. Tá, então. Descansa sobre. Deixa eu só ampliar tá. aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Que eu vou dar uma ampliada nisso aqui. Ó, ele falou que ela tem uma massa, não tem? M, certo? Uhum. Pessoal, se ela tem uma massa M, ela tem uma força que atua nessa massa. Qual é? Peso. Peso. Então, peso, fechou. Ó, então, existe atuando aqui nessa massa M um peso P. E, além disso, o que ela tem além dessa massa? Ela tem uma carga, não tem, Vinícius? E essa carga é o quê? Positiva? Me diz uma coisa. Ela entre essas placas, aí o jeito que está, para onde que vai apontar a força elétrica? Para direita. Para a direita. Por que para a direita? Porque ela vai ser repelida pela carga positiva e atraída pela carga negativa. Concordam comigo, vocês? Ó, sim. Aqui existe a tal da força elétrica. Então, vai existir uma força de origem gravitacional pela massa e uma força elétrica devido a esse campo elétrico uniforme dessas placas. Joia? Vamos lá. Uhum. Pode ir, Lidson. Peraí. A carga elétrica mais Q descansa sobre um piso horizontal isolante, em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante e com tração da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme. Então, ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são... Fechou. Então, Vinícius, aqui, ó. Então, essa barra vai ser deslocada verticalmente para cima, certo ou não? Sim. Ó, vai ter uma velocidade e, além da velocidade, não vou representar o vetor velocidade, vou pôr o vetor deslocamento. Velocidade para cima e essa barra vai deslocar para cima. Vai ter um deslocamento para cima. Ó. Certo? E ele não quer que a gente analise o trabalho? Cara, como é que você calcula o trabalho da força-peso? M G H. E aí concorda Mas, que o deslocamento está para cima e o peso está para baixo? Uhum. Então, aqui seria cosseno de 180. Quando a força contrária ao deslocamento, trabalho negativo. Então, o trabalho seria negativo de menos mgh. Pronto. Pera, não entendi. É que eu tava tentando achar o sinal de positivo ou negativo pelo referencial de qual seria o positivo, mas é por causa do ângulo. Uhum. Lembrou, Natália, que o trabalho é força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. Onde o ângulo θ é o ângulo formado entre o deslocamento e a força. Nesse caso, o deslocamento está para cima e a força está para baixo. Então, o ângulo é 180. O cosseno de 180 é menos 1. Ah, entendi já. Aí a força que atua é a força-peso, mg. E o deslocamento é a altura que ele está subindo. Ó. Aí você calcula o trabalho da força-peso, menos mgh. Então, ó, já elimina, elimina. Certo? Porém, se o trabalho é força vezes deslocamento, vamos analisar a força elétrica. Tem força elétrica atuando, o deslocamento dela existe, que é a altura, e o cosseno, no caso, vai ser 90 graus. Vê se vocês me entendem. Por quê, professor? Porque a tua força elétrica é direcionada na horizontal para a direita,
e o teu deslocamento está para cima. Ó. Tá vendo? E aí os dois formam um ângulo de 90. Quando a força for perpendicular ao deslocamento, você não tem trabalho. Por quê, professor? Porque o cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho da força elétrica é zero, deixando correta a alternativa B. Você viu aí, Vinícius? Entendeu? Eu entendi. É porque, sei lá, eu tô tão acostumado a não ter que levar o ângulo, o cosseno todo em consideração numa questão de trabalho que agora eu... O trabalho tem que tomar cuidado, cara. Você sempre vai ter que considerar aí o ângulo entre a força e o deslocamento. E aí, só para a gente lembrar que eu vou anotar aqui, ó. Aí, ó, o trabalho você pode calcular também através da variação de energia cinética, lembra? Que o trabalho de todas as forças, que é o trabalho da total, ou o trabalho da força resultante, é igual à variação de energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Isso é o trabalho total, ou o trabalho da força resultante. Onde a energia cinética é mv quadrado sobre 2. Ó. Tá? Ok? Beleza? Cara, depois eu... Que pena, não vai dar tempo, cara, mas... Depois eu vou ver se eu marco vocês. Vão estar de boa, não vão? Hein, Natália? Vinícius? Eu só vou viajar amanhã à tarde, né? Para ir para Prudente. Só amanhã à tarde? Mas de manhã eu posso. Ou não, amanhã não, falei errado. Sábado eu vou viajar à tarde para ir para Prudente. Amanhã que dia que é? Sexta? Sexta-feira. Eu vou fazer a mesma coisa. É? Vamos ver se aí amanhã a gente marca também, comecinho da tarde, pode ser? Pra gente terminar? Pode. Mas amanhã tem a hora do Zatime, no caso. É verdade. Amanhã, hora do Zaquim, amanhã 4 eu tenho compromisso. Mas de manhã você tem aula? O Zaquim não é tarde? De manhã É dá. sexta, é que amanhã eu tenho compromisso de manhã. Ah, entendi. O Zaquim E sábado de manhã? Hã? É que eu vou viajar sábado à tarde, eu não sei você, ele, mas eu vou à tarde. E você, Vinícius? Sim, eu vou, mesma coisa que ela, eu vou sábado à tarde para Prudente. Hoje a gente faz sábado, final da manhã, então. Beleza, então. Pode ser? Eu confirmo lá com vocês, tá? Pra gente trabalhar mais um pouquinho, é legal, tá bom? Ó, aí vamos fazer mais essa aí agora. Olha só. Uma garrafa térmica, são colocar 200 gramas de água a 30 graus Celsius, né? Eu vou colocar os pontos fixos aqui, ó. 0, 100. Ó. Né? Sólido, líquido e vapor, ok? Tá ali. Aí ele colocou água, né? Eu vou colocar água aqui de uma outra cor. Água a 30 graus Celsius. Então, eu vou representar isso aqui como se fosse água. Ó. E a água está a 30 graus Celsius. E uma pedra de gelo de 50 gramas, né? Quanto que é? Aqui, ó, ele colocou 200 gramas de água a 30. E aí ele colocou gelo. Essa pedra de gelo tem uma massa de 50 gramas. E ela se encontra a menos 10 graus Celsius. Ó, pronto. E aí ele vai colocar os dois em contato, né? Aí, espontaneamente, vai passar calor de quem para quem? Segundo a lei da termodinâmica, o calor flui espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, a água vai fornecer calor para o gelo. E aí, o que ele está questionando? Se todo o calor que essa água tem, que pode fornecer para o gelo, será que derrete esse gelo ou não? Essa que é a ideia. Atingir o equilíbrio térmico, eles vão trocando calor, que vai chegar uma hora que não troca mais calor. Aí é chamado temperatura de equilíbrio térmico. Então, primeira ideia, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar o seguinte. Em relação ao gelo, quanto de energia que eu preciso para derreter totalmente o gelo? Primeiro, a gente aquece o gelo. Vamos pegar aquele gelo que está a menos 10 e vou trazer o gelo a 0. Ó, eu não derreti o gelo, eu só aqueci o gelo. Pessoal, como que se calcula essa quantidade de calor Q1 quando você envolve somente aquecimento?
Que macete? Fechou. É a massa de gelo vezes o C do gelo, vezes a sua variação de temperatura. Então, a massa do gelo é quanto? 50 gramas. Calor específico do gelo, ele deu, que é 0,5. A variação de temperatura é 0 menos menos 10. Final menos inicial. Então, nós calculamos aqui, vai dar quanto? 250, é isso, né? É isso. Então, calculamos que para aquecer o gelo, precisamos fornecer para o gelo 250 calorias. Aquecemos o gelo, tá? Pessoal, agora eu quero derreter o gelo. Eu quero transformar esse gelo em água. Ó. Vamos derreter esse gelo. O que eu vou utilizar agora? Se eu quero derreter o gelo agora, massa do gelo, calor latente de fusão. Né? Agora o que moleza, ou que mala, porque agora você vai derreter o gelo. O gelo está 0 graus Celsius. Então, Q2 é igual a massa do gelo, que é 50, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Então, nós vamos precisar, para derreter toda essa massa de gelo, 4.250 calorias. Se eu tiver 4.250 calorias, eu derreto todo o gelo. Entendeu? Vinícius? O Enzo voltou ou não? Sumiu o Enzo? Acho que não. Deve estar dormindo, faz sessão da tarde, novela. Natália, Vinícius, entenderam? Eu, com 4.250 calorias, eu consigo derreter o gelo. De onde vem essa energia? Da água. Fechou. Então, o que nós vamos fazer? Vamos resfriar a água, vamos trazer essa água até 0 graus Celsius. Agora, nós vamos resfriar a água, sendo que a água, quando começa a resfriar, ela começa a liberar calor para o gelo. Então, eu vou chamar de Q3 a energia que a água vai te fornecer. Quando eu falo em Q3, eu vou usar um quimala ou um quimacete? Quimacete. Isso, é só aquecimento. É resfriar, é só variação de temperatura. Então, a massa de água, calor específico da água, variação de temperatura. A massa da água é 200 gramas, o calor específico da água é 1, e a variação de temperatura é de 0 menos 30. Isso quer dizer que essa água ela pode fornecer para o gelo 6.000 calorias. O sinal quer dizer que ela vai perder calor. Meninos, pergunta é a seguinte: a água pode fornecer 6.000 e o gelo, para derreter, ele precisa de 4.250. Conclusão, por enquanto: derrete ou não o gelo? Derrete. Todo? Derrete. Sim. Todo. Então, todo o gelo derreteu. Fora. Ok? Agora, deixa eu falar para vocês. Eu tenho 6.000 de energia ali. Eu vou usar 4.250 para derreter o gelo. Vai sobrar energia? Sim. Sobra energia? Aí, essa energia que sobrou, sabe o que ela vai fazer? Ela vai aquecer toda essa massa aqui, ó. Agora é tudo água, né? A massa que veio do gelo e a massa de água foi resfriada. Então, ela vai aquecer toda aquela água com quanto de energia? Aí você vai fazer aqui, ó. Q igual a MC delta teta. Esquece o sinal ali, porque o sinal só quer dizer que você vai perder. Você tem 6.000, você vai utilizar 4.250 para derreter todo o teu gelo. E o que sobrar vai aquecer toda aquela água que foi, 200, que foi até 0, e 50 que virou água que veio do gelo. E agora tudo é água, então o calor específico é 1, e vamos achar qual é a variação de temperatura para isso.
Quanto é que vai dar aí? 6.000 menos 4.250. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai dar 7 graus a variação. Deu tudo já? Já essa conta? 7 graus. Tá, 7. Então, com toda aquela energia, você ainda derrete o gelo e toda aquela massa vai variar a temperatura em 7 graus Celsius. A temperatura dos dois não estava zero? Né? Lembra que variação de temperatura não é a temperatura final menos inicial? Ó, vai variar a temperatura em 7, a final dos dois eu não conheço, partindo do 0 graus Celsius. Então, a temperatura final de equilíbrio térmico equivale a 7 graus Celsius. Aí, ó. Tá vendo? Então, todo o gelo vai derreter e eles vão ser aquecidos até 7 graus Celsius. Alternativa A. Meninos, entenderam? Tudo Sim. certo? Fechou, então? Ó, aí eu vou ver amanhã como é que vai estar. Aviso vocês aí, pelo menos sábado, final da manhã, mais uma horinha de aula só para a gente terminar. Fechou? Mas por que você não continua até 4h30? Tu tem compromisso? 5 minutos já, porque aqui, ó, vamos fazer essa aqui é rápido. Aí essas aqui tem mais contas. Ó, entendi. entendeu? Vamos fechar isso aqui? Você que sabe, prof. Vai, Natália, já leio então, rapidão, que eu vou lá para a escola agora, mas vai dar tempo, vai, manda. Desculpa, não, se você quiser ir, tudo bem. Manda essa aí é rapidinho, vai. Tá, em uma luminária de mesa, 2 lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo. Ó, pode ser acesa individualmente, quer dizer, entendeu? Elas, dependente da outra, ela vai ficar acesa. Apaga uma, a outra fica acesa, e vice-versa. E aí? Com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indica aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição. Vamos lá? Vamos testar? Ó, aqui a gente vai testar assim. Se eu fechar essa chave, ó, aí a corrente vem aqui. Quando ela chega aqui é um nó, certo? Aí vem a corrente para cá. Uma corrente para cá. Aí elas vão se juntar. Fechou. Só que aí vocês concordam que quando eu fechar a chave, as duas vão acender ao mesmo tempo? Sim. E quando eu abrir a chave, o que acontece? Nenhuma acende? Nenhuma. Mas ele não quer que a gente ache que independente da chave que eu ligar, ou elas vão acender junto, ou uma vai acender independente da outra? Então essa aqui não pode. Porque eu não consigo ter um circuito independente. Se eu fecho o circuito, acende as duas. Se eu abro o circuito, apaga as duas. Fechou? O B, vamos lá. O 2, ele vem aqui. Ó. Se essa ficar aberta e eu fechar essa, ela não acende? Acende, mas a outra não. A outra não, certo? Fechou. Agora, se eu fizer isso, eu agora fecho essa. E o que vai acontecer agora? Acende essa e essa não. Certo? Vocês concordam, então? E se eu fechar os dois? As duas acendem. Então, vocês não concordam que isso aí já mata a nossa questão? Mas não é... tá. Entendi. Você entendeu? Quando as duas acenderem juntas, a intensidade luminosa não vai diminuir? Hã? Eu ia falar isso agora. Do que é, Vini? Ele tá falando que tem que ser a mesma intensidade luminosa. Se as duas são acesas ao mesmo tempo, não Mas vai diminuir a intensidade? Mas eles estão em paralelo. Eles estão em paralelo. É verdade. Quando eles estão em paralelo, eles têm a mesma voltagem. Você entendeu, Vinícius? Mas eles têm a mesma corrente também? Hã? Porque... porque o resistor, a lâmpada são iguais, não é verdade? Porque aqui, ó, mesmo aqui, ó, se você, ó, deixar essa aberta e fechar essa, as duas ficam apagadas, ó. Porque o circuito está aberto.
Entendeu? Essa aqui nem pensar. Essa aqui, ó, o que acontece? Se eu fechar isso, essa acende. Se eu abrir isso, nenhuma acende, entendeu? Então, essa aqui também não bate com a nossa descrição. Igual essa aqui, ó. Se eu fechar essa aqui, ó, vamos fechar. Ó a corrente. Aqui, ó. Aqui. Se fizer isso, nenhuma acende ali, ó. Porque não passa corrente por nenhuma. Entendeu? Aqui, se eu fechar somente essa, nenhuma acende no 5. Se você fechar as duas, o que vai acontecer? Nenhuma. Como que nenhuma acende? Perdão. Não acende só a primeira? Só essa. Sim, só essa. Mas aí se você acender, se você abrir o outro, não vai ficar com a intensidade menor, não é? É porque eu achei que ela estava partindo daqui, ó. Ué. Se fosse aqui a conexão, nenhuma acenderia, ó. Entendeu? Mas ali, ele pegou a conexão depois, né? Aqui, ó. Se você fechar essa, vem a corrente, passa nesse, ó, essa acendeu. Mas se você fechar os dois, ela não vai passar pelo segundo, agora ela pode contornar ele. Isso. Se eu fechar os dois, o que vai acontecer agora? Ó, acende a primeira, mas não acende a segunda, ó. Essa fica acesa. Você entendeu essa parte, Natália, que não acende a outra ali? Agora entendi, obrigada. Mas eu vou só dar uma ampliadinha, que eu vou mostrar um negócio para vocês. Espera aí. Isso aí é porque sempre que a corrente puder evitar passar pelo resistor, ela evita, né? Lembra, qual é a condição para que passe corrente no circuito? É diferente de potencial. Diferente de potencial. Dá uma olhada nesse desenho. Se eu fechar isso aqui, ó. Vamos lá? Vamos fechar aqui. Potencial A. Potencial A. Lembra que lâmpadas são resistores. Potencial A. Aqui já não é mais potencial A. Aqui não pode ser. Aí vamos marcar o potencial B de energia. Potencial B. Potencial B. Potencial B. Ó. Potencial B. E potencial B. Tá vendo? Então você viu, ó. É como se passasse corrente daqui até aqui só. Porque desse ponto até esse, ó, é o mesmo potencial, cara. Ó. Entendeu? Então, o que a corrente faz? Ela vem por aqui, ó, passa, e aí é aquele negócio. Se você tem dois caminhos para percorrer, aí você tem dois resistores em paralelo, o que eles têm em comum? O U. A voltagem. U é igual a isso, R vezes I. Como o U é igual para os dois, quando o produto me dá uma constante, o que eu tenho? Grandeza inversa. Então, se você pegar o caminho que oferecer a menor resistência, você vai ter a maior corrente. Então, vocês concordam que se você fechar um caminho, tiver resistência, e outro caminho não tem resistência nenhum, eu não teria a menor resistência possível? Então, ali passa toda a corrente. Entendeu? Toda vez que a corrente elétrica, que nem o Vini falou, ele sempre vai percorrer, vai buscar o caminho de menor resistência. É como se você estivesse pensando sempre assim, você tem dois corredores, você está correndo, dois corredores cheios de gente, e aí tem um corredor com muita gente e um corredor com pouca gente. Sabe? Pouco e muito. E você está com rapidez, você quer passar mais rápido. Você escolhe passar pelo corredor onde tem muita gente ou menos gente? Menos gente. Aí, ó. Muita gente é como se fosse muita molécula vibrando. Pouca gente é como se tivesse poucas moléculas vibrando. Então, muita gente, muita resistência. Pouca gente, pouca resistência. Então, sempre a corrente procura o caminho de menor resistência. Beleza, pessoal? Fechou? Beleza. Aham. Obrigada, prof. Valeu, então? Tá, mas eu acho que valeu a pena, né? Dá pra gente revisar bastante aí. Valeu? Mas, prof, o senhor tem que ir agora mesmo ou posso tirar uma dúvida numa questão? Me manda, Vini, porque os caras estão me esperando lá na escola. Pô. Manda para mim, tá? Manda, tranquilo, te mando lá. Fechou? Valeu, gente. Fechou. Um abraço para vocês. O Enzo tá comendo. Tchau, prof. Obrigada. Tchau. Tchau, prof.
Falou!